Olá, boa noite. Vamos receber hoje aqui a professora Maria Berenice Dias para conversar sobre direito para as próximas gerações. Vai ser muito importante tudo aquilo que nós tratarmos aqui hoje e é muito importante que tudo aquilo que nós conversarmos fique mesmo para a posteridade. O intuito é justamente esse, é que esse legado seja transmitido para as próximas gerações e que nós tenhamos justamente a possibilidade de continuar vendo essas informações repetidas vezes, até que isso fique enraizado dentro de nós. Estou só aguardando a professora chegar, mas ela já está a caminho agora mesmo. Muito bem, hoje basicamente nós estaremos conversando sobre as atualizações que o direito necessita para os tempos contemporâneos. Acabamos de entrar e de ficar online, a professora acabou de chegar por aqui, certamente os acadêmicos da Frente Humanista estão se achegando e outros tantos. E a gente já vai convidar a professora para participar dessa... Vamos lá. Estamos convidando. Professora, boa noite. Eu estava procurando lá naquelas duas rodinhas vivas, não estava procurando aqui, não. Tu muda as regras do jogo e não me avisa, não. É isso mesmo. É verdade. Professora, seja muito bem-vinda. Que bom, tá aqui.
a Academia Nordestina, a produção científica do Nordeste fica muito orgulhosa de ter sua presença aqui. A Frente Humanista do Direito é um movimento sério e comprometido em democratizar os direitos humanos e a Constituição para a sociedade brasileira de formas múltiplas, entre elas o ensino, desde a educação infantil mesmo, até a fomentação de debate nos ensinos superiores, até participação como amicus curiae e audiências públicas, inclusive construindo com as forças da sociedade, forças normativas como os projetos de lei, para que esse ideal da democratização dos direitos humanos e da Constituição se efetive, porque para nós nada é tão importante quanto isso. Então, muito obrigado pela presença da senhora que está aqui hoje, visto que basicamente todos nós dessa geração ouvimos falar da senhora, estudamos tudo aquilo que a senhora produz, então é de uma imensa honra e de uma imensa alegria. Então eu já quero lhe apresentar para as pessoas, para que a gente possa iniciar a conversa. Antes de me apresentar, primeiro me conta um pouquinho mais desse projeto, como é que ele nasceu, onde é que ele está sediado. Eu aceitei o convite porque eu amei o nome do projeto, sabe? Do projeto. Sim. Então, assim, ó, não, disso aí eu tenho que participar. Pois é, professora. E veja que coisa interessante. Nós gravamos um podcast agora essa semana, eu e os outros membros da direção, e foi uma das primeiras coisas que o jornalista fez questão de saber. Pedro, de onde foi que isso surgiu? Porque é tão revolucionário e é tão interessante ver acadêmicos produzindo com tanta firmeza, né, esse ideal. E aí eu justamente fui explicar do processo de fundação para ele, que se deu em 2019, no início de 2019, depois de um imenso sentimento de cisão social mesmo que a gente teve depois daquele processo eleitoral de 2018. E eu pude observar dentro da academia e na operação do direito esse sentimento tão inflamado, perturbando o que a gente construiu mesmo de concepção de direitos humanos e de constitucionalismo fraternal. E era nítido da academia e fora da academia, como até pautar esses debates era uma missão hercúlea, né? Extremamente difícil. E aí eu percebi que era hora de urgentemente nós nos atentarmos a aquilo que de mais importante há na minha concepção, na Constituição, que é o humanismo que está intrínseco em tudo que ela faz. Então, eu tinha acabado de fazer a leitura de humanismo como categoria constitucional do ministro Aires Brito. Amo ele. Extraordinário. E tinha acabado de fazer algumas imersões nos estudos profundos da banalidade do mal, da Hannah Arendt, e acabei traçando um paralelo entre essas obras e convidei alguns acadêmicos, alguns jovens pensadores que estavam se propondo na academia daqui do Nordeste a pregar esse ideal, e nós então formamos essas fileiras. E aí, como tive por muito tempo muitos acessos a muitas pessoas, acabei utilizando desses meios para tentar trazê-las para perto, para nós darmos autoridade moral ao projeto, para que ele pudesse ser lançado como um instituto e então pudesse, enfim, ter essas atividades todas, como eu falei anteriormente, a fim da gente construir mesmo essa familiaridade do povo da sua Constituição com a sua Constituição, para que as pessoas pudessem entender que a comida na mesa é Constituição, mas para que elas também pudessem entender que o pequeno produtor também é Constituição, que a livre iniciativa é Constituição, mas que é o manejo dos produtos e o manejo dos recursos naturais de forma sustentável também é Constituição. Então, nós não podíamos mais permanecer tão distantes do povo, aquilo que ele mesmo criou, porque o povo é o poder constituinte originário.
Então, nós queremos trazer para o povo a realidade que esse próprio povo criou e que com o tempo esqueceu. Então, é esse o nosso objetivo, professora. Mas e a sede é onde? Aqui Que essas coisas em Aracaju. Aracaju, a capital de Sergipe, mas nós temos membros de locais diferentes, né? Hoje todos são residentes de Aracaju, mas são de regiões e estados diferentes. Nós temos membros da Bahia, temos membros de Alagoas. Eu mesmo sou do sertão de Alagoas, esse é o maior orgulho de minha vida, basicamente. E nós temos membros de representatividades diferentes do Nordeste, do Baixo São Francisco, do Semiárido, do Agreste, e isso é um motivo de grande orgulho. Mas hoje nós estamos basicamente localizados em Aracaju. Inclusive, minha professora de Direito da Família, a professora Cássia, a presidente hoje daqui do Instituto do IBDFAM, ela é fascinada pela senhora. E a Cássia é uma professora extremamente competente, uma jurista absolutamente competente no que se diz em direito da família. E a gente se apaixona todos os dias, assim, quando ela fala com tanta propriedade sobre o tema e com uma visão muito progressista, né? Isso é importante. Que bom, que bom. Então, Mas nós temos que expandir isso para todo o Brasil, não vamos nos reduzir só no Nordeste, por favor. Não, acho que temos que levar adiante, porque esses projetos, sabe, com todo esse comprometimento, com toda essa dimensão, isso tem que se expandir mais, todo mundo tem que saber, tem que se engajar. Daí o meu propósito de participar, apesar de hoje eu ter chegado em casa, eu acho que não faz 15 minutos que eu cheguei do escritório, eu disse, não, mas vou ter que atender a este convite que eu recebi quase como uma convocação, muito em razão do propósito deste programa de vocês, desse instituto que vocês criaram. Então, vocês estão... Sim, eu me sinto muito honrado mesmo. E, assim, nós estamos agora para fazer uma cerimônia de investidura de novos membros, vai ser uma cerimônia muito bonita aqui na Escola do Legislativo do Estado. Novos membros estão chegando, e para nós isso é um motivo de muita alegria, né? Porque nós, além de fazermos essa cerimônia, nós também vamos apresentar um plano de ação, de atividades grandes para os próximos meses aí. E eu sempre digo aos meninos isso, né? Diz, olha, se você quer viver uma vida cotidiana e comum, nada lhe impede disso, e você não precisa viver nada além disso de fato. Mas se há algo dentro de você que lhe indica que a sua vida por si só não lhe basta, que você precisa fazer algo necessariamente pelo outro, né? Nem para que as próximas gerações vejam que ali ficou pelo menos um rastro, nem que seja um rastro de sangue, mas ficou, né? Você tem que deixar isso como uma marca para que, de alguma maneira, aqueles que estão vindo em seguida possam levar o pêndulo da história para frente. Inclusive, hoje a nossa conversa é muito relacionada a isso, né? É muito relacionada ao quanto a senhora trouxe o pêndulo do direito até aqui, né? E o quanto tem ainda levado ele adiante. Acabamos de ver a sua brilhante performance, a sua brilhante participação na comissão de reforma do Código Civil. Eu acompanhei absolutamente tudo e foi muito interessante acompanhar esse processo todo, porque haviam urgências que precisavam ser delimitadas ali, né? E esse foi um dos exemplos. Mas para que a gente possa chegar lá, a gente vai começar pelo começo. Quero dizer ao pessoal que está chegando agora, às pessoas que vão ver futuramente, como centenas e milhares até de pessoas viram a primeira temporada do Encontro de Humanismo, com personalidades extraordinárias da política e do direito, com diversidade de pensamentos, né? As lives estão disponíveis no YouTube, assim como essa também ficará posteriormente. Essa é a professora Maria Berenice Dias, uma jurista, professora, doutrinadora do direito civil, digo que a maior viva que nós temos, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e juíza dos afetos.
como a gente gosta Faz de sentido. falar, né? E, na verdade, pioneira em basicamente inúmeros temas e especificamente no que se diz respeito às minorias nas famílias. E isso é muito importante de se tratar. Mas, professora, seja muito bem-vinda. Vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Então, em primeiro plano, a gente vai falar sobre direito para as próximas gerações. Nada melhor do que a gente tentar traçar um paralelo, né? A senhora acompanhou as normativas constitucionais antes de 1988, a senhora acompanhou 1988 e todo aquele movimento de vida orgânica da sociedade brasileira para que a nossa extraordinária Constituição pudesse nascer. E a senhora está agora acompanhando, nesse tempo, as reformas necessárias infraconstitucionais para que a gente possa alcançar aquilo que aquela Constituição de 88 nos pediu. Certamente eu que tenho, vou fazer agora 25 anos, tenho provavelmente menos tempo de vida do que seu tempo de carreira e certamente me cabe em primeiro plano saber quais as principais diferenças na aplicação do direito entre a minha e a sua geração. Primeiro, eu vou fazer uma colocação dentro do que tu disseste. Família é, de fato, democracia. E acho que esta é a grande mudança que aconteceu, né? Sempre houve uma enorme preocupação do Estado, no primeiro momento muito ligado no Brasil, a Igreja Católica, mas um conservadorismo perverso, cuja foco não eram as pessoas, era as instituições. Então, assim, família acabava sendo o que considerado, até não tinha conceito, sempre se dividiu o que é o casamento, um contrato, uma instituição, eu até sempre disse assim, olha, é um contrato de adesão. E, de uma maneira um pouco surpreendente, vem encharcado de normas de ordem pública, que eu acho algo muito injustificável. Acho que avançar para esta esfera só se justifica onde existem crianças e adolescentes. Senão, não vejo por que esta exacerbada tendência que está na lei e que até hoje persiste no âmbito jurisprudencial de, impor regras para que as pessoas constituam famílias e permaneçam dentro delas. Por que este interesse? A Constituição proclama, é a base da sociedade, especial proteção do Estado, enfim. Porque com isso o Estado se livra de uma obrigação que é dela. O Estado tem que cuidar dos seus cidadãos, de todos eles. Esse é o compromisso, né, dentro de uma democracia, dentro de um Estado organizado. Só que o o Estado faz? Delega estas obrigações para outras entidades. E é o que está escrito na própria Carta Constitucional, se a gente perceber. Está lá posto que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar direitos ao segmento mais vulnerável, né, que é o de crianças e também das pessoas idosas. E no momento que o Estado delega essa função para pais, delega o cuidado na família de uns com relação aos outros, cria solidariedade familiar, estabelece esses vínculos, ele se desonera dessa obrigação. Então, qual é sempre a perspectiva? Manter as estruturas familiares, no fundo, para esta garantia. E esta família, com o seu aspecto patrimonial, né, muito voltado para os aspectos patrimoniais,
ela precisa estar engessada a ponto de não permitir, por exemplo, a ingerência de outros, né? E tanto que não admitia sequer a possibilidade das pessoas saírem do casamento. Sabe? O casamento estava escrito na Constituição, até 1977, que o casamento era indissolúvel. Uma bobagem, porque nunca foi. Até dizer que era indissolúvel, então tinha um desquite. Porque, na verdade, o próprio desquite era uma forma Sim. de dizer o quanto isso não cabia, né? Porque mesmo que se não se dissolvesse ali, a gente sabia que é uma hipocrisia. Não se sustenta. Botaram, sabe, criaram esse jogo de palavras. Então, assim, o desquite rompe. E o divórcio agora dissolve. A anulação dissolve. Como é que explica para um aluno qual é essa diferença? Você me diz assim, olha, romper é rasgar. Então, assim, pega, rasga, tudo que se rasga dá para colar de novo. Por isso, a possibilidade dos desquitados retornarem, enfim. E dissolve, acaba, desaparece. Né? Que, no fundo, o divórcio não faz desaparecer o casamento. Né? Desaparece o vínculo que foi estabelecido pelo Estado. Houve toda uma mudança, né? na própria sociedade, por várias, sabe, por várias causas. Acho que tanto o movimento feminista foi muito importante, por isso que eu acho que todas as pessoas inteligentes têm que se identificarem como feministas, não só mulheres, mas principalmente os homens, porque, assim, do jeito que está bem, não está bem. Quem acha que não está bem, reconhece que não está bem, esse tratamento desigualitário entre homens e mulheres é um feminista. Então, então, teve o movimento feminista, teve os métodos contraceptivos, sabe, todos estes avanços da sociedade que deram, no fundo, a liberdade da mulher, né, de controlar o próprio corpo e a própria gravidez. Ela sempre foi refém da gravidez. E veja, assim, sempre houve assim, esta tendência de manter essa família uníssona com o vínculo conjugal. Vejam que a grande preocupação que tinha, e, bom, e ainda tem, isso é o que mais surpreende, né? Da lei, em primeiro lugar, as mulheres precisavam casar virgem. Se não casasse virgem, o marido podia anular o casamento. Né? Depois, assim, grande, né, era as mulheres ficarem dentro do lar. Sabe? Essa é a grande glorificação da mulher. Ela nasce e serve para casar, cuidar da casa, do marido e dos filhos. Esse é o único ponto de gratificação das mulheres. Então, as mulheres anseiam por isso desde que nascem, são adestradas para isso, com bonequinhas, com panelinhas, enfim. E são os homens, sabe, que têm um grande incentivo ao exercício livre da sua sexualidade, antes e durante o casamento, sem que isso pegue nada, né? Então, assim, tanto que a forma de agredir uma mulher é atribuir a ela, sabe, um comportamento diverso da expectativa social, ou seja, que ela exerce a sua sexualidade. E a maneira de chegar a um homem é simplesmente atribuir a ele uma postura que não é a expectativa da sociedade. O homem tem que ser viril, sabe? O homem tem que ser um pegador, tem que ser isso é motivo de inveja dos outros, de alegria. Então, a maneira que tem de agredir um homem, bom, é dizer que ele não cumpre isso, então chama ele de gay, toda essa outra adjetivação horrorosa que existe. Então, assim, dentro desses papéis estanques, onde o homem, sabe, foi incentivado a ser sabe, brinquedos tudo muito competitivos do lado de fora, não podia chorar, não podia entrar na cozinha, não pode brincar de boneca, não pode isso, até não virar gay. Sabe? E então, essa estratificação que foi imposta, as pessoas meio que se complementavam. E também, assim, o que surgiu? Surgiu o casamento em decorrência do vínculo de natureza amorosa, que também não era assim. Os casamentos eram arranjados. Então, quem casa com alguém que a família escolhe, bom, não espera nada do casamento, só espera ter filhos, ficar em casa. A mulher nunca foi permitido ter prazer, ou ensinar a ter prazer, ou achar que ela pudesse ter prazer. Então, assim, até no momento que o marido para de buscá-la, né, ela dá graças a Deus. Existe o chamado débito conjugal, que
Gente, né? Nunca ouvi falar em inclusive nesse recorte, a gente vê que nós tivemos um Código Civil de caráter exageradamente patrimonialista, né? Exageradamente apegado às coisas, né? E as coisas não são pessoas. E isso revela muito de como o legislador da época vê o mundo e também vê as relações afetivas. Sim. Né? E isso é sério demais, porque muitas vezes no jogo político as relações interpessoais elas se tornam assim um balcão de negócios mesmo, né? Em nome de uma ideologia pessoal que compromete muitas vezes os mandamentos constitucionais acerca do que está determinado para as relações interpessoais mesmo. E isso é um grande perigo, porque esses mandamentos constitucionais relacionados especificamente à dignidade da pessoa humana, visto que ninguém pode ser anulado pela forma de amar ou pela forma de ser, né? Eles estão impostos a todos nós. Então, assim, nesse contexto, trazendo justamente, inclusive, esse paralelo que a senhora acabou de traçar entre as gerações, como a senhora vê as atualizações do Código Civil, né? E a senhora encara que essas atualizações atendem às necessidades do mundo contemporâneo? Sei que foram muitos pontos analisados, mas a gente tem aqueles aspectos específicos. Sim, mas que podemos tratar nessa perspectiva. O nosso Código Civil, ainda que tenha sido editado e promulgado no ano de 2022, ele nasceu em 1957, antes da lei do divórcio, antes da Constituição, enfim. Então, ele traz este ranço. Veja que ele traz dever de fidelidade. O que é dever de fidelidade? Dever de morar na mesma casa e prevendo as hipóteses em que o casal, não sei por que cargas d'água, precisa seguir a razão. Só pode morar separado se... Sim. Sabe? Ainda este apego aquele pensamento que permeou e continua permeando na sociedade até hoje. Sabe? Assim, o que é presunção de paternidade? Nada mais é do que presunção da virgindade da mulher, que casa virgem, pura, casta, só dá para marido, então os filhos dela só podem ser filhos dele. E isso está no Código Civil e não consegui tirar isso do projeto de reforma. Gente, não existe. Não existe dever de fidelidade. Eu não tenho por que o Estado se imiscuir assim na vida íntima das pessoas, né? E assim, ó, mas essas coisas persistem. E na reforma ficaram cristalizadas. Aliás, foi por isso que eu me afastei da comissão. Eu saí da comissão no último dia, porque assim, eu não consigo assinar um documento dizendo o que disse. Então, continua a presunção de paternidade. Lembram que antes os filhos ilegítimos não podiam ser reconhecidos, ou seja, não podia entrar um estranho, sabe, a ter o nome de um pai de família, sabe? Por quê? Porque ele ia fazer parte desse patrimônio do qual não lhe pertencia, e ele não podia ser reconhecido, então não tinha direito à identidade, não tinha direito a alimentos, não tinha nada. Sabe? É tão restrito isso que o que foi permitido? Não, dá para entrar com ação de investigação de paternidade, mas só para fins de alimentos. E só depois que o pai morresse é que se poderia buscar o reconhecimento da paternidade. E mesmo assim, terceiros poderiam impugnar, mesmo com uma decisão judicial reconhecendo a ponto de impor obrigação alimentar. Então, assim, ó, nada mais do que isso. E isso se repete no Código Civil e agora ficou pior no projeto, que é com relação às famílias simultâneas. Se a gente se dá conta, segue exatamente a mesma métrica. Tá? Por que não é possível reconhecer uma realidade que existe? Homens têm duas famílias ao mesmo tempo. Só homens têm. É um fato. É um fato. É um fato. É um fato. E depois, com uma ou com ambas, se um casamento não está, atende a todos os requisitos para caracterizar a união estável. Recepção pública, contínua, doadora, cheia de filhos, muitas vezes, reconhecido na vizinhança e tal. Que a jurisprudência, as decisões judiciais chegam a dizer, não, tem todos os característicos e tal, mas
tu desaparece, eu não te vejo, eu não te reconheço, parece que juiz, sabe, tem um poder mágico de fazer assim, sai da minha frente, eu não te dou nada, tu não é nada. O Código Civil atual diz que as relações mantidas por quem está impedido de casar são concubinatos. Só que não diz concubinato. Ainda que atribua, enfim, ao concubino o dever de sustento, de mútua assistência. Então, reconhece que ele existe. Né? Porque quando alguém recebe alimentos, né, e mantém, constitui o caso, mantém uma união estável ou um concubinato, livra obrigação alimentar, ou seja, uma obrigação que a outra pessoa está assumindo. Então, mas nunca disse o que é, só diz que é concubinato. O projeto atual, ele vem e diz simplesmente que essas relações não são família. Isto. Ou seja, continua esse poder mágico de juízes e de fada das juízes. Mas, em outros aspectos, apesar disso, em outros aspectos, houveram algumas evoluções significativas, né? Pelo menos em mudança de redação. Quais os 3 principais aspectos, os 3 principais pontos da proposta da comissão que a senhora levanta como importantes para tornar a vida do cidadão mais adequada ao texto do Código Civil, do novo Código Civil? Para mim, assim, a grande mudança, e foi o que me trouxe muita gratificação, foi uma proposta minha, inclusive, é a forma do reconhecimento de filhos. A lei atual... Isso foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso. A lei atual, né, que é de 1992, época que o DNA não existia, nem estava tão popularizado, dizia que se a mãe fosse no cartório de registro civil para registrar um filho e indicasse quem era o pai, sabe, o oficial do registro civil manda esse expediente para o juiz. O juiz marca uma audiência e ouve de novo a mulher. Não sei muito por quê, porque ela já disse quem era, né? Depois, assim, né? Aí o juiz manda intimar esse indicado como pai, para ele vir proceder o registro. Se ele não vem em 30 dias, gente, eu nunca vi um prazo tão longo, né, para alguém dizer que assuma ou não. Aí ele pega esse procedimento e manda para o Ministério Público tentar com uma ação de investigação de paternidade. Então, ele já foi chamado uma vez na Justiça, depois ele é citado de novo. E assim, como que o Ministério Público vai entrar com essa ação? Onde é que está a linha de fundamentação? Se só recebe o papel que veio do registro civil, dizendo que a fulana veio registrar o filho, então ele disse que o pai era esse. Ponto. Aí embaixo vem a informação do juiz. Olha, ele foi intimado pessoalmente e decorreu o prazo de 30 dias ele não registrou. Dá para entrar com uma ação com esses elementos? Onde é que o Ministério Público vai achar essa mulher? Um filho no colo, sem nem registro, sem alimentos, sem nada. O Ministério Público não tem oficial de justiça, não tem ninguém que vá atrás. O que acontece? O Ministério Público não entra. E a nossa realidade é extremamente perversa, porque por dia, segundo os dados da ARPEN, 500 crianças são registradas sem o nome do pai. Assim, a proposta, que já existe em vários países, e inclusive consegui no Peru, essa mudança legislativa, é de que o oficial do registro civil, ao tomar conhecimento de quem é, né, com a concordância da mãe, é claro, o oficial intima este indicado como pai, para ele vir ou registrar ou marcar o exame do DNA. E ele, intimado, não aparece, ou aparece assim, não vou registrar e não vou fazer o exame do DNA, o que ele fez? Ele abriu mão de provar que não era o pai. Então, o oficial de justiça registra no nome no nome do pai, no seu registro de nascimento. E até eu tenho recomendação, façam isso daí na mesma hora e já entreguem para o pai. Só, tá aqui. Se o senhor achar que não é pai, entre com uma ação negatória de paternidade. Mas, e já manda o expediente, isso para a Defensoria Pública entrar com uma ação de alimentos e direito de convivência. Eu tenho certeza, e apesar de todos os esforços que o CNJ já fez para ver se dá efetividade
aí esse projeto, essa lei, várias resoluções e tal, pai presente, não sei o que, uma investigação oficiosa para terminar. Isso nunca funcionou exatamente por causa. Então, para mim, esse foi assim das grandes coisas que aconteceram. Acho que a outra também muito significativa, porque assim resgata a dignidade da pessoa, é terminar com o tal do regime da separação obrigatória de bens, principalmente com relação aos 70 mais. Porque, bom, eu sempre sustentei, alguém não pode ser incapaz simplesmente para um ato da vida civil. Pode ser presidente da República, pode ser empresário, pode ser tudo. Magistrado, ministro e tal. E só não pode casar. Sabe? Então, assim, a lei decreta uma incapacidade. Quando vai se tirar a capacidade de alguém, a lei é extremamente rigorosa, formalista, sabe, para decretar a curatela de alguém. Então, assim, o Supremo, bem recentemente, ele diz, olha, é inconstitucional, mas é inconstitucional, a separação obrigatória, mas as pessoas podem afastar, no fundo, uma incongruência. Diz, não, mas pode, então, fazer mas continuou havendo essa discriminação. Então, acho que o projeto vem em boa hora para sanar esta omissão. Acho que foi algo bem significativo. E tem uma questão bem importante também, porque o Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição e os termos família e união estável através do controle de constitucionalidade, observando o que a própria Constituição queria dizer com esses termos. A senhora consegue clarear para a sociedade como esses termos ficaram nesse momento? O que é família para o direito e o que é união estável para o direito? E assim, ó, é uma ideia tão entranhada de que o casamento sempre foi entre um homem e uma mulher que a lei não diz isso, nem a Constituição diz isso. Assim, mas, bom, mas o risco de duas pessoas do mesmo sexo casarem, o que eles criaram? Viu na França? Casamento inexistente. Né? Só que vem enquanto o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação da Constituição, atendendo os princípios constitucionais, uma interpretação conforme, onde a Constituição fala nas formas de família, e fala casamento, união estável entre uma mulher, a família monoparental, que eu só chamo famílias parentais, sabe? Não quer dizer que impeça, sabe, o reconhecimento da união estável. Isso foi em maio. No mesmo ano, em outubro, o STJ disse não. Porque assim, ó, no momento que saiu essa decisão, que eu estava lá, fiz sustentação oral, enfim, eu cheguei e disse, foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas como? Só foi dito que era uma união estável. Está bem, mas a Constituição diz que a lei deve facilitar a conversão de casamento. E eu, 20 dias depois da decisão, consegui, acho que foi em Brasília, uma conversão de união estável de casamento. E em outubro, o STJ disse, não precisa transformar, pode casar direto. E o CNJ acabou proibindo, né, a não aceitação disso. Então, assim, agora as pessoas casam no Brasil, as pessoas do mesmo sexo casam no Brasil por força de uma decisão judicial, mas isso é pouco. Precisamos ter mais segurança jurídica. Até porque tem um exemplo muito recente dos Estados Unidos que é assustador. Depois de 50 anos sendo admitido o divórcio, o aborto, vem agora a nova composição conservadora e diz assim, não pode. Né? Bom, e se vier ministros que já estão chegando, já tem 3 conservadores lá dentro, né? Um terrivelmente evangélico, ele diz, não pode casar. Tu vai cair? Vai. Por decisão do Supremo? Vai. Venir com outra factum próprio, enfim. Mas quanto tempo você vai levar? Né? E, então, assim, acho que foi importante, nessa proposta, fazer uma mudança sutil, sem fazer uma referência expressa à possibilidade de casamento de pessoas do sexo. Simplesmente homem e mulher, 2 pessoas. Eu queria botar pessoas.
Não deixar. A senhora, inclusive sugeriu uma emenda constitucional, não foi? Sim, sim, tinha sugerido lá quando eu apresentei e elaborei pelo Conselho Federal da Ordem, que era presidente de uma comissão nacional, o projeto, e no projeto tinha emenda constitucional para tirar a expressão homem e mulher da união estável e colocar duas pessoas. Né? Mas acho assim, este foi o terceiro grande avanço, né? Porque acaba assim, trazendo para a tutela jurídica do Estado uma norma positivada em lei que assegura os relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, quer através do casamento, quer através da união estável. Até porque a Constituição proíbe expressamente qualquer construção de um pré-conceito, né, de um conceito artificial, obscuro contra qualquer pessoa, e isso está expresso lá. E, na verdade, eu gosto de considerar, sei que materialmente o preâmbulo, ele, na verdade, só informa, ele é uma espécie de resumo do que vai conter materialmente na Constituição, mas é interessante que, desde ele, esteja lá, que se preze, antes de tudo, por uma sociedade e uma nação fraterna. E é muito importante esse conceito para que a gente entenda a Constituição como uma Constituição fraternal e também que a gente entenda esse fenômeno de constitucionalização de todo o direito. E isso precisa ser relembrado o tempo todo, precisa ser levado a sério como um mote mesmo, né, de que determina a forma com a qual todos nós que vamos operar e que já operamos o direito nas mais diversas áreas precisamos agir. É um fenômeno que indica que, por sua principiologia, né, e pela materialidade expandida da Constituição, não existe área dentro da nossa ciência que não seja alcançada pelas mãos progressistas da Constituição de 1988. E é muito importante que na família isso seja colocado em voga, porque a família é a base dessa sociedade fraterna que a Constituição preza. Se na família não houver essas inferências, dificilmente nós conseguiremos, de forma vertical, impor uma realidade nas pessoas. É muito interessante isso, porque logo em seguida eu estou aqui para falar justamente sobre a infância, porque passa exatamente por esse lugar que é o solo que nós pisamos a vida inteira, né? A infância é o solo, é o chão que nós pisamos a vida inteira. E a Constituição, que é o útero do direito, se preocupa desde muito cedo com isso e com essa preservação mesmo, né? Da pureza e da fantasia, como diz Clarice Lispector, da criança. Né? Então, enquanto a Constituição fala prioritariamente na estruturação de políticas públicas de absoluta atenção à infância e uma adolescência saudáveis, há um debate, né, fascista mesmo, não porque a palavra esteja na moda daqueles que sequer têm honestidade intelectual para tratar sobre o assunto, mas porque de fato é um levante extremista e supressor de direitos acerca da redução da maioridade penal. Como a senhora se posiciona e pode esclarecer as pessoas acerca de como esse debate, que na verdade se reveste dessa supressão de direitos, se mostra conflituosa com os artigos 227 e 228 da Constituição? Só para esclarecer um pouco as pessoas, o 227 trata de como a família, a infância e a adolescência são fundamentais e há um papel colaborativo do Estado e dos familiares para que essa adolescência e essa infância fluam saudavelmente. E o 228 trata justamente da inimputabilidade dos menores de 18 anos. Professora, está com a senhora. Este estabelecimento de uma idade para se reconhecer a plena capacidade de alguém, a partir dos 16 anos, a capacidade relativa, precisa ser
assistido, só a partir dos 18 anos, vejo que antes era 21, foi reduzido para 18, isso aí tem bases científicas, né? Ou seja, antes dessa idade, sabe? Ainda não existe toda uma formação e um desenvolvimento, sabe? A ponto de ter a possibilidade de tomar por si as decisões importantes da vida. O que existe, né? Apesar de toda essa proteção constitucional, e vejam que a proteção vai até os 18 anos. Reiteradamente fala isso o Código Civil. Então, assim, será que é possível, na esfera criminal, na esfera penal, simplesmente reduzir essa, sabe, para poder se atribuir penalidades maiores para quando esses delitos são cometidos por pessoas entre 16 e 18 anos? Não é. Mas o que nós temos? Nós temos uma falência absoluta do Estado em atender a essas determinações até constitucionais, né? Quer com relação à aplicação de medidas socioeducativas a essas crianças, que é, então, para aproveitar, para reconstruir, né, a sua estrutura de personalidade, né? Mas com finalidade de voltar a inserir muito rapidamente, daí o prazo maior de 3 anos, sabe, na sociedade. E outra coisa que também está falida é o sistema carcerário do Brasil. Sabe? De fato, lá dentro, as pessoas com certeza saem muito pior do que entraram. Então, assim, a falência do Estado. Sabe? Se tivesse as instituições absolutamente aparelhadas para essa finalidade, não haveria nenhuma razão de estar discutindo redução de menor da maioridade, redução. Se só fizesse o que está no artigo 6º, muita coisa já teria sido resolvida. Né? O ministro Aires Brito é quem diz assim, ele é daqui, do bairro de São Francisco, né? Claro, ele é quem vive dizendo isso. Olha, se o Brasil está andando mal das pernas, é porque está andando de costas para essa Constituição. Isso é um fato. Porque se o artigo 6º fosse atendido minimamente, muito provavelmente nós não precisaríamos ter a frustrada tentativa de resolver com justiça penal, que só se resolve com justiça social, né? E essa é uma pauta que eu vou carregar a minha vida inteira, tratar da justiça penal e da justiça social, porque basicamente é o que dedico-me a estudar através das angulações do direito constitucional e do direito penal. E há uma falsa sensação de que a barbárie se resolve com a barbárie, né? Há uma falsa sensação de que uma criança que, inclusive, é mantida nas fundações hoje em dia, é mantida em condições aceitáveis. Não é. A gente mescla chamando de privação de liberdade, mas é prisão mesmo, nas piores condições, para uma pessoa vivenciar. Isso, repito, falo da fundação e falo do sistema penitenciário, né? Sem contar nas tais casas experimentais de saúde que existem por aí no Brasil, que são algo entre um presídio e uma casa de custódia, onde alguns detentos específicos, algumas pessoas em situação de prisão específicas que elegem como os detentores do perigo, como, sei lá, o caso, por exemplo, daquele que é chamado vulgarmente na mídia como Champinha, que é uma gambiarra jurídica o que acontece com aquele menino, que o mantém naquela situação até hoje, que ninguém consegue definir o que é juridicamente aquilo. Enquanto isso, nós continuamos tratando as pessoas, o Poder Judiciário, em muitos casos, continua tratando as pessoas como meros objetos processuais. O ser humano não é um meio para se atingir um fim, o ser humano é um fim em si próprio. E aqui na Frente Humanista do Direito nós vamos pregar isso, e nós vamos defender isso para que seja levada adiante essa concepção
das formas que nós pudermos. Por isso, professor, é tão importante para nós ter, por exemplo, na construção do Instituto, uma comissão de educação, que é a comissão que trabalha com o ensino de fato, né, e todas as atividades relacionadas à educação, à formação educacional, porque para nós é importante montar uma estrutura de teatro, de fantoches, para que uma criança entenda que saneamento básico tem que ser a realidade dela. E não só o jovem que já está no ensino superior produzindo ciência ou se expondo à ciência, quando ele consegue chegar também no ensino superior, já que nós sabemos, como por exemplo, minha realidade no sertão, é extremamente difícil e inacessível para que cheguem à cidade grande e possam se expor à ciência de alguma forma. Então, para nós é muito importante levar isso adiante. Então, professora, para que a gente possa encerrar, porque já temos 50 minutos de conversa, gostaria que a senhora pudesse dizer o que é que a nossa geração de operadores do direito, de intérpretes da Constituição, não pode abrir mão. Não pode abrir mão da Constituição. O Aires Brito sempre diz, é a única lei que não tem número e que a gente tem que ter. Ela sempre embaixo do braço. Aliás, tudo que eu consegui ao longo de 20 anos para conseguir o reconhecimento dos direitos das pessoas da população LGBTQI, o único fundamento que eu trazia sempre foi a Constituição, que não permite discriminação, que garante plenos direitos, que garante o direito à convivência familiar. E a convivência familiar, sabe, não é só isso, que a base da sociedade é a família, sem dizer que tipo de família é, sabe, que este rol trazido pela Constituição não são números clausos, ou seja, acho que se a gente, bem como diz o Aires Brito, né, que tu acabaste de referir, meu queridíssimo amigo, sabe, este tem que ser o farol de nós fazermos. E eu tenho que muito dar os parabéns esse trabalho fantástico de vocês e dizer, continuem, porque o caminho não tem outro. Muito bem, muito obrigado, professora. Nós vamos nos encontrar com certeza. Nas trincheiras, a gente vai se encontrar. Muita gente passou por aqui, mas com certeza, e principalmente, muito mais gente vê logo em seguida ou logo depois nos outros meios de comunicação, especialmente os maiores, como o YouTube. Eu quero honrar a presença de todos os membros da Frente Humanista que passaram por aqui e que estão agora, alguns deles aqui, e eles se sentem abraçados e acolhidos e honrados demais com tudo que a senhora representa para o povo brasileiro e para a academia. Porque eu acho que a senhora, às vezes, pode não ter noção do tamanho que tem, mas do Rio Grande ao Rio Grande do Sul, né, do Amazonas ao Alagoas, a senhora tem sido ensinada e graças aos bons professores por isso. Fico muito feliz. Que bom, que bom. Que o direito das famílias se perpetue. A gente prega assim, acredita assim, vou continuar chamando assim, porque é a forma com a qual eu vejo o mundo pelas angulações constitucionais. Não se trata de personalismo, é o que a Constituição deseja. Então, assim será. Professora, muito obrigado. A gente vai se encontrar, eu tenho certeza disso. E leva esse abraço para os meninos da Frente Humanista do Direito. Que bom, que bom. Tchau. Tchau.